Boa tarde, muito bem-vindos, bem-vindas à nossa live de hoje e quero aproveitar para convidar vocês para o meu workshop Vitalidade Feminina, que será na quinta-feira próxima, 14 de maio, às 19 horas. E eu estou preparando esse workshop com muito cuidado, muito carinho, e nele eu vou te ensinar como manter o seu relacionamento aquecido, mesmo durante a quarentena e após, mesmo lidando com filhos, trabalho e afazeres domésticos. O link está na minha bio. Eu espero vocês lá. Não percam essa oportunidade. Eu estou preparando esse workshop com muito carinho. Olá, Bruna. Boa tarde. Boa tarde, Celisa. Uma grande honra estar aqui novamente. Pois é, semana passada a gente falou sobre a mulher empreendedora e o prazer. E aí, no final, a gente percebeu que valeria a pena uma outra live, né? E Isso desta mesmo. vez, né, Bruna? Muito bem-vinda. Nós vamos falar sobre sexualidade feminina. Não é isso, Bruna? É isso aí, Celisa. Aquele dia foi muito bacana. As pessoas comentaram muito, gostaram demais. E eu achei muito importante a gente dar seguimento nesse tema fundamental. E sem Exato. esquecer que agora nós estamos em isolamento e é um tema muito importante para estar falando novamente, né? E eu queria Exatamente. começar, Celisa. A gente vai falar de sexualidade, vamos explicar para todo mundo o que é sexualidade. Bruna, sexualidade, é muito prazer estar com você novamente aqui. A nossa live da semana passada deixou um gostinho de quero mais, É isso não é aí. isso? Então, Bruna, sexualidade é um tema muito amplo. Nós precisamos compreender sexualidade muito mais do que pênis e vagina. Sexualidade não é somente para reprodução. Eu compreendo sexualidade, Bruna, como assim além da procriação, uma conexão de prazer, uma conexão com o parceiro, porque a natureza nos fez assim, né? Então a natureza nos fez com uma inervação muito densa nos órgãos genitais, mediadores de prazer, de desejo, de excitação. Então, assim, não dá para ficar somente com esse conceito, é preciso alargar. E aí é que está a questão, porque poucas pessoas falam deste modo, poucas pessoas encaram desta forma a sexualidade. E aí a sexualidade fica restrita, entende? E quando as mulheres decidem não mais ter filhos, aí eu percebo a pergunta no ar: para que sexualidade, entendeu? Não sei se ficou claro para você. Ficou. Eu vou perguntar um pouquinho mais. Ficou boa essa luminosidade, Celisa? Não, estou vendo o seu. Tem duas. Ficou bolinhas no meu Ficou olho? bolinhas bem verdes. Então vamos deixar assim. A Isso, sexualidade, tá mais qual é a natural. relação? Tá, qual a Sim, relação assim da sexualidade com a afetividade, pensando no casal? Dá para relacionar essas duas palavras? com certeza, Bruna. Porque a sexualidade ela é exercida dentro da afetividade. Existem pessoas que, digamos, que têm sexualidade sem afetividade. E nada errado, cada pessoa faz a sua escolha. Mas a sexualidade ela é exercida numa relação. E eu fiz toda uma pesquisa que depois gerou meu livro,
onde eu trabalho exatamente isso, Bruna. A função, a influência da sexualidade, desculpa, falar de sexualidade dá sede. Eu sei. Então, falar de sexualidade unido ao relacionamento. Porque é o relacionamento, a grande maioria das pessoas se relacionam com afeto. Então, sabe, o afeto é a pessoa conhecida, a pessoa estimada, a pessoa amada, desejada, dá uma pimentinha a mais na sexualidade. Porque a pessoa pode ter uma relação, tá? Vai lá, tem uma relação. A pessoa pode ter relações sem afeto. Não sou eu que vou julgar, mas a sexualidade com afeto, com carinho, e quando tem tesão e tudo mais, aí ela floresce, aí explode. Entende, Bruna? Aí a Entendo. sexualidade explode. E aí você falou dela explodir, e a sexualidade depende de alguma das partes, Elisa? Ajuda a gente a entender esse tema. A satisfação sexual, ela depende de quem? Nós falamos em explosão. Isso, ótima pergunta, Bruna. Eu vejo muitas mulheres, eu falo na clínica ou em conversas fora da clínica, eu vejo muitas mulheres com esse discurso. Ah, ele não me dá prazer, ele não me leva ao prazer. Isso é totalmente falho. Por quê? Porque o homem pode fazer de tudo, pode dar o máximo para ajudar a mulher a chegar à explosão do prazer. Mas se a mulher, em contrapartida, não se soltar o prazer, de nada adianta, Bruna, a boa vontade dele, entendeu? Quer dizer, a sexualidade depende dos dois. O orgasmo depende dos dois. Se a mulher teve uma educação mais permissiva, onde na casa dela os pais... Assunto. Isso, eu acho que isso aí tem muita influência. Não, eu acredito que isso aí tem muita influência, né? Esses tabus que ela traz da educação que ela teve dentro do lar dela para permitir esse autoconhecimento, essa exploração dos sentidos do corpo para chegar nessa felicidade, nessa plenitude aí do casal. É isso mesmo? Exatamente, Bruno. É isso mesmo. Então, assim, se a mulher teve uma educação, pelo menos normal, que eu quero dizer, o que eu estou querendo dizer com normal, se ela não foi podada, se ela não foi reprimida, digamos que os pais não tenham falado nada sobre sexualidade, é menos mal, e aí é um recado para as mães que hoje têm filhos e filhas adolescentes ou pré-adolescentes ou já adultos, porque a criança, o jovem, capta, sabe, aquelas, como é que eu falo? Aquelas mensagens subliminares que são passadas para os filhos. De que o sexo é sujo, que é só para procriar, seriam essas mensagens? Essas mensagens. De muito pudor com o casal. De muito pudor, de cuidado, olha, não vai se aventurar. Então, assim, existe todo um tabu, toda uma, vou usar uma palavra forte, uma malcriação. Os pais criam mal, ensinam mal os filhos quanto à sexualidade. E quando eu falo criam mal, não é só deixar de falar, é aquela coisa encoberta, aquela coisa velada. Eu quero aproveitar, Bruna, para contar um evento verdadeiro, né, com uma cliente de um pouco de faixa de 50 e poucos anos, em que ela diz o seguinte, sabe, contando da própria vida, educação sexual. Então, ela com 50 e poucos hoje, ela diz o seguinte, Celisa, não é que meus pais me proibiram, não.
É aquela é o que eu estou falando agora, é aquela mensagem subliminar, aquela coisa que deixa no ar que é sujo, que o sexo é sujo, que a pessoa não deve soltar, que a mulher deve se guardar. Porque, não sei se você percebe, Bruna, hoje menos, tá? Mas antigamente existia uma dicotomia entre a criação de homens e a criação de mulheres. Enquanto os homens, rapazes, os meninos eram incentivados, e alguns pais até incentivavam concretamente os jovens a terem sua relação sexual, independente com quem, hoje em dia mudou. Hoje os meninos e as meninas começam a relação sexual com os próprios namorados. Mas antigamente existia Um estímulo mesmo, né? Um estímulo, um incentivo exagerado para os meninos e as meninas eram reprimidas. Então, isso não se deve fazer. Eu vivi um pouco dessa fase e eu lembro de existir um pouco dessa diferença ainda, de estimular o homem a ter essa experiência. Era uma pressão social, mais ou menos assim, né? E hoje, a geração de hoje é diferente. Falhou um pouquinho. Eu vejo que antigamente... Ficou melhor agora? Eu sinto, mais ou menos o que você colocou, era uma pressão social do homem ter essa experiência, né? Da família forçar essa experiência, e hoje já não vejo isso mais na geração de hoje. E isso é bem mais saudável, né, Bruna? Porque se fizermos diferença entre os jovens e as jovens, isso vai ser passado para a nova geração, vai perpetuar essa coisa, entendeu? Vai perpetuar, então não dá para perpetuar. Eu enxergo a sexualidade feminina e masculina assim como responsabilidade. Então, olá, Tuca, boa tarde, a Tuca é de São Paulo. Seja bem-vinda. Então, eu encaro isso como os pais fariam muito melhor hoje se educassem para a responsabilidade e não para o tabu, entende? Entendo, gostei muito. Eu sou mãe de várias gerações e estou aqui fazendo várias reflexões enquanto você fala. Você está vendo que eu fiquei parada? Já várias coisas estão passando aí na minha cabeça. Né? Pensando eu estou curiosa, pode falar? Posso, porque eu tenho filhos de 3, eu tenho um menino de 3 e um menino de 18 e uma moça de 13. Então, 3 gerações diferentes, né? Eu vou vivenciar experiências diferentes com todos eles, com certeza relacionadas à sexualidade, porque tem uma janela grande entre eles. E eu carrego dentro de mim certo machismo ainda. Então, assim, eu tô aqui calada, observando, porque eu não prego com o meu filho, nunca fui assim com ele, de pregar, de estimular, como a gente falou que era antigamente, mas eu ainda faço um certo discernimento dele com a minha filha. Na minha cabeça, e eu preciso evoluir ou continuar assim, não sei. É diferente ainda o que ele pode ou o que ele faz do que ela vai poder ou o que ela vai fazer. Eu ainda tenho esse bloqueio, eu ainda carrego esse machismo. E acredito que eu tenho muito a aprender, né, Celise? Então, assim, a hora que você falou de educação com responsabilidade, eu falei, opa, eu estou educando como? E isso é importante, eu vi há pouco aí a Simone, uma colega psicóloga, entrou, boa tarde, Simone. Aqui, a Simone também tem jovem em casa. Então, a questão é o seguinte, Bruna, alguém tem que começar a desbloquear essa questão da sexualidade. A Luciana também tem um rapaz em casa. Bem-vinda, Luciana. Então, a questão é a seguinte, se nós continuarmos no mesmo batido, na mesma vibe, com os filhos jovens da idade dos seus, os meus já são pais e pais de jovens também, né? E devem estar lidando com essas questões, cada um a seu modo, né? Mas nós precisamos evoluir, Bruna, porque o que existe no consultório,
nas conversas entre mulheres, de mulheres que não têm prazer, de mulheres que não têm uma vida sexual saudável, satisfatória. E você sabe o que acontece, Bruna? Isso gera vários problemas na vida da mulher. Quer dizer, o sexo é tão vital, Bruna, só para falar aqui Que a para gente volta na estrela do nosso último encontro. volta da estrela. Então, o sexo é tão vital e tão necessário à vida humana que, digamos, é um pecado fazer isso com nossos jovens. E o que é que acontece quando a gente reprime essa energia na mulher? Excelente pergunta, Bruna. Hoje, ó, nós estamos de vento em popa. É o seguinte, Bruna. Aí, olha, vamos pensar. Larissa, olá, Oi, Larissa, boa Larissa. tarde. Então, vamos pensar juntos. Se a sexualidade, e isso é verdade, se a sexualidade é fonte de vida, é fonte de energia, é fonte de vitalidade, pensa numa energia acumulada e fechada dentro da mulher. Imagine se, vou usar uma analogia bem assim, clara. Pense em você sem comer por 30 dias. Pense na Dá vida de mau humor, qualquer... né? Além de Dá emagrecer, mau dá um humor. mau humor terrível. Um mau humor O, sem. um mau humor. Então, quer dizer, a pessoa que não tem, como é que eu falo, resgatada aquela necessidade, não, resgatada não, satisfeita aquela necessidade básica, vai dar um mau humor. As mulheres podem ter enxaqueca, mau humor, falta de vontade de viver, falta de ânimo mesmo. Só que a sexualidade é tão assim complexa que às vezes a pessoa chega no consultório com 1001 sintomas, mas nem a pessoa sente, percebe que tem um cunho sexual. E aí eu, como terapeuta, tenho que ter todo aquele cuidado para explorar a vida, explorar no sentido de investigar a vida da pessoa e tal, tal. E aí, com muito tato, eu chego. E a vida sexual, como está? Aí, de repente, a pessoa tem até um susto ou começa a chorar, porque está tão encoberto que nem para profissional, às vezes, a pessoa não fala. Então, resumo, Bruna. Sexualidade é vida, é saúde, é vitalidade. E todas nós, em qualquer fase da vida, precisamos viver a sexualidade com liberdade. Cada um com seu status social, com aquilo que é próprio de cada um. Porque o modo como cada um vive sua sexualidade é pessoal, intransferível. E, Celise, a gente já falou um pouco, mas eu queria aprofundar porque eu achei muito interessante. A O quê? gente, na hora que fala da sexualidade, a gente precisa também investir nesse autoconhecimento sexual, né? Exato. E eu acho que ele é tão amplo e ele é tão bonito. Compartilha mais com a gente. Tá ótimo também, Bruna. A questão é o seguinte: os homens, né? Fazendo aqui uma. Estou vendo que tem alguns homens ali, boa tarde. Os homens são mais livres para lidar com sua própria sexualidade. Uhum. Eles foram incentivados mais do que as mulheres, então eles são mais livres. Por exemplo, se eles estão num local e eles querem se tocar, sabe, até para organizar, arrumar a calça, tal, os homens se tocam. Olá, Flavoca, boa Oi, tarde. Flávia. Então, as pessoas. Então, voltando, os homens são mais livres para se tocar. Olá, Cida, boa tarde. Mas as mulheres não.
Então, as mulheres não se tocam. Quando eu pergunto no consultório se as mulheres se tocam, se masturbam, as mulheres assustam, Bruna. Ai, que isso, Elisa? E muitas respondem assim, nunca fiz isso. Nem quando eu era jovem. Vamos dizer, uma mulher de 30 e poucos, 40, quando eu pergunto isso, se ela é casada, ela fala, não, de modo algum. Se ela é solteira, pior ainda. Então, as pessoas não encaram, as mulheres não encaram esse autoconhecimento sexual com naturalidade. É como se você falasse assim, olha, tem um banquete à mesa. Então, naquele tempo em que as famílias tinham aqueles banquetes gigantes lá, eu me recordo, na casa da minha mãe era assim. Então, família muito grande, muita comida na mesa. E aí, o que acontece num banquete? Você não vai experimentar? Aí você experimenta uma coisa, aí isso não me apetece, isso apetece. Então, numa analogia, a vergonha ainda está bem presente no universo da sexualidade feminina. Infelizmente, Jamile, ainda existe muita vergonha. Então, Bruno, só continuando, então a mulher, quando ela não se toca, Bruna, seja solteira, seja em relação, é verdade, as moças ficam constrangidas só de falar no assunto. E aí eu percebo, fazendo já um comentário em cima dessa última frase que você leu, que muitas vezes a gente só conversa disso entre amigas depois de uma cervejinha, de um copo de vinho, tamanha a vergonha de falar sobre esse tema, né? Que é uma essência nossa, é fundamental na nossa vida. Bruna, fundamental, total. O que você falou é totalmente pertinente. Mas não devia ser mais assim, né? Nós precisamos evoluir. Então, vamos pensar aqui juntos. Se a mulher se toca, se ela experimenta, eu falei em experimentar, se ela experimenta se tocar de modo diferente, ou mais forte, ou mais suave. Lembro quando minha mãe me viu masturbando, tinha uns 13 anos. Ela disse, nunca mais faça isso. Pois é, Beth, veja. E isso marcou sua vida, não é? Tanto marcou que você está compartilhando conosco aqui. Eu acho muito importante você estar falando isso, agradeço, para servir para as outras pessoas que não tiveram coragem de falar alguma coisa aqui agora, né? Então, e nós temos essa capacidade de explorar o nosso corpo, né? Quinta-feira, Bruna, eu vou fazer uma live. Voltou. Nunca falei nem para minha terapeuta. Olha, e eu agradeço, então, essa honra que você está me dando de falar comigo e com a Bruna aqui, e eu faço votos que isso mude a sua vida, Beth, porque vou falar uma coisa, não é pecado, não faz mal. É lindo. É lindo, a mão não cai, não acontece nada. O que vai acontecer é que você vai saber se dar prazer com suas mãos. E quando a mulher consegue se dar prazer com suas próprias mãos, ela pode se abrir também para o parceiro ou para a parceira, quando ela né, estiver em relação. Então, Bruna, nós temos que desconstruir esses mitos. Tem. Você falou acabou de falar de se abrir para o parceiro, né? A partir do momento que ela se conhece, ela se abre para o parceiro. E agora, Celisa, como é que a gente fica, então, com a pessoa que não conseguiu se abrir para o parceiro, que não conseguiu ainda desenvolver esse autoconhecimento sexual? Como é que a gente fica em período de isolamento, né? No Covid-19, com esse convívio diário tão intenso e com tantas barreiras aí dentro do casal.
A gente vê tanta piadinha circulando no WhatsApp, né? Tanta figurinha de como os casais estarão no pós-Covid. Vai ter uma muralha construída no meio da cama, vai ter muito divórcio. E não é só a questão do convívio, da questão financeira, do status de todo mundo ali, mas é a questão dessa abertura, né? De como a pessoa está aberta, como ela compartilha essas emoções e sentimentos com o parceiro. Eu acho que isso, nesse momento de isolamento, é fundamental, você pensando aí na perenidade do casamento. É isso mesmo? Exatamente, Bruna. O que acontece? Esse período de isolamento, a tendência é que os casais começam a se cutucar, cutucar no sentido que começam a brigar, começam a discutir por qualquer coisa, porque nós estamos assim, nós estamos cerceados, né, por um bom motivo, mas nós estamos cerceados da nossa liberdade de ir e vir. Então temos que ter todo cuidado e esse inimigo invisível que é o vírus, e você tem que manter distância, tudo mais. Então, a Cauana de Rio Branco do Acre, bem-vinda, minha querida. Então, Bruna, os casais têm muitas formas de se curtir, mesmo no Covid. Então é possível manter o vínculo, mesmo em períodos de isolamento? Sim, agora os casais precisam de dosar o seu relacionamento. O que eu quero dizer com dosar? É o seguinte, nós precisamos desenvolver com os parceiros, as parceiras, mais gentileza, mais carinho, mais, sabe, mais afeto, né? Mais afeto. Para mim também, Cauana. Que bom. Beijos do Acre. Um beijo para todos aí, minha querida. Então, Bruna, os casais, passado aquele primeiro susto, né? Estamos a sós, estamos dentro de casa, com os filhos ou sem filhos. Casal que não tem filho, então, é pior se você não se curtir. Sabe por quê, Bruna? Quando a gente casa, você e seu parceiro, eu também, só eu e meu, né? Então, quando as crianças chegam... Ai, deixa eu ver aqui. Eu quero ouvir você também sobre essa pergunta da Joyce. Tá, pera lá. A senhora acredita em troca de carinho à distância, quando a pessoa está longe e só resta os meios de comunicação? Por que não? É Joyce, né, o nome dela? Joyce. Luciano Moraes, bem-vindo, violinista da USP. Nossa, a Simone, tem tanta gente conhecida aqui, vamos lá. Vamos repetir a pergunta da Joyce, que eu me distraí. Ela perguntou se é possível manter o relacionamento, o carinho, a distância, pensando em usar, acho que, meios digitais. Seria isso, não é, Joyce? Foi isso que eu compreendi. Eu entendi, eu também compreendi. Sim, é possível. É possível, por que não? Se nós usamos os meios de comunicação digitais para tanta coisa, veja aqui, nós estamos aqui falando para a Joyce está aí. Joyce, vou responder para você. Se nós usamos o WhatsApp e toda essa gama de meios aí de comunicação para negócios, para amigos, para fazer reuniões, por que não para o afeto? É um meio de comunicação, sim, e pode ser usado. Como tudo na vida, você vai usar conforme o seu modo, conforme o modo do parceiro. É possível, sim, é possível. É possível incrementar a relação afetiva sexual dos casais, vamos dizer. E quando você fala isso, dá pra gente falar em fantasia sexual, Celisa, também? Nossa! Quando você fala incrementar? Incrementar. Você hoje está demais, viu, Bruna? Me deixa nem respirar.
Pá, a pergunta certeira. Gostei Mas dessa o dupla, tema é viu? muito interessante. E aí a É, gente começa a falar, vão surgindo várias dúvidas, né? Eu tenho certeza que as minhas dúvidas é de muitas outras mulheres, de outros homens que estão escutando a gente. Isso só traz exato, saúde pra gente, né, Celisa? Isso traz saúde exatamente. física e mental pra gente. Ô, Bruno, até fiquei vermelhinha, você notou? O Né? sangue foi para cá. Então, A gente, fantasia fã- sexual, ela é importante para o casal? Ela ajuda nesse momento? ela é importantíssima, Bruna. E sabe por quê? Porque a fantasia, ela libera a nossa mente. Ela libera. A Célia, minha irmã, olá, bem-vinda. Então, você chegou na hora boa, você chegou na hora da fantasia sexual. É a possibilidade de incremento da fantasia. A Joyce está gostando, ó. Então, gente, Oi, a fanta... Fabiola. então, a fantasia, ela incrementa as relações sexuais. Ela, sabe, ela bota um combustível, ela bota um gás a mais, porque todos vocês devem saber, e não, se não sabem, vamos falar sobre isso. O maior órgão sexual que nós temos é o nosso cérebro. É aqui que começa o desejo, a fantasia, o tesão, sabe? Então, muitas pessoas não pensam em sexo, deixam para pensar em sexo na hora que for acontecer o ato sexual. O ato sexual em si, ele é o ápice, mas você pode pensar em sexo, aí vem as fantasias. Você pode pensar em sexo desde que acorda, desde que você tem uma lembrança. E a fantasia nada mais é do que trazer para a nossa mente boas lembranças, bom desejo, ai, vontade de fazer tal posição, vontade de tal lugar. E não sei se eu já te falei, Bruna, e para quem está aqui, eu fiz uma longa pesquisa sobre fantasias sexuais. Então E compartilha. isso está no meu livro. Então, eu, eu sou apaixonada por esse tema. E eu queria saber o que as pessoas pensavam sobre isso. Até para pensar assim, será que sou só eu que tenho tanta fantasia? E aí eu comecei, nos eventos que eu ia, Bruna, eu falava sobre sexualidade e no meio porque é um tabu, né? É um tabu. Não, e você já me trouxe um conceito novo, Celisa. O quê? O quê? Até quando eu te perguntei, fantasia na minha cabeça, eu não tinha até então esse conceito de que a fantasia seria ficar lembrando de como foi, desejando aquilo, porque isso também é fantasiar. Isso, Essas lembranças positivas também são fantasias. Eu não tinha esse conceito para isso. mim. Então é mais uma coisa que eu estou aprendendo. E que é super Mas, saudável, né? Você desejar estar ali novamente com aquela pessoa maravilhosa, desejar tanto exato. aquele momento. Isso é uma fantasia também, essas lembranças, né, positivas. Isso. Então, a fantasia pode ser algo que você se lembrou, que você se recorda hoje, e aí você pega essa fantasia, algo que você viveu realmente, e você traz por aqui e agora. Ou Ou algo que você queira então, viver, né? Inédito, algo que alguma você coisa queira diferente. viver, inédito, diferente. E o que acontece? De repente, você não vai realizar todas as fantasias que você tem. Eu me lembro de uma cliente que tinha uma fantasia de transar em cima do capô do carro. Capô do carro. E aí, um determinado dia, ela convida o parceiro, o namorado, e eles vão para o meio rural. E lá ela conta que o parceiro falou: bom, mas vamos esperar esfriar, não é? Vamos esperar esfriar o capô do carro. Então, o que eu quero dizer? Ah, Você pode fantasiar
tudo que você quiser, seja intensidade, seja um sexo mais forte, seja um sexo mais suave, você pode ir para o espaço e fantasiar tudo que você quer. Tem alguém que está rindo, gostou? Então, agora, na hora de realizar, cabe ao casal realizar. Ah, outra coisa, Bruna. Ótimo esse tema. A fantasia, muitas mulheres fantasiam. Às vezes é difícil elas assumirem que tem fantasia. Isso eu vejo demais. Mas aí elas têm muita vergonha de compartilhar com o parceiro. Com parceiro. E você pode imaginar por quê? Porque ela aprendeu que é feio, né? Ela aprendeu que é feio. E vai que ela conta, e aí é um recado para os parceiros. Vai que ela conta. Oi, Rafa! Olá. Então. Vai que ela conta e ele não respeita ela mais, né? Não respeita. Eu quero dizer assim, ó. Vai que ela conta para ele e ele pensa assim, poxa vida, onde é que você aprendeu isso? E vai achar às vezes que ela é vulgar. Eu acho que é isso, as mulheres têm medo de se tornar vulgar quando compartilham esses sentimentos, esses desejos com o parceiro, né? E depois a questão é isso, a Beth está falando. Ele pergunta, onde você aprendeu? Isso? Com quem onde você aprendeu? Com quem aprendeu? Então, a questão é, gente, não tenham medo, vergonha, timidez de fantasiar. Por quê? Se você tem parceira, você pode compartilhar. E vocês dois podem curtir isso e resolver qual fantasia vai realizar. Mas lembra dessa minha cliente, né? Se tiver fantasia de... Espera esfriar o capô. Espera esfriar o capô do carro. Então, Bruno, você entendeu? E aí, se a mulher não tiver parceiro, você pode perguntar, né? E se a mulher não tiver parceiro? E aí? Né? Então, a mulher pode se masturbar e realizar suas fantasias na sua mente, no seu sonho, na sua alma. E não sei se nós já falamos em alguma outra, ou na live anterior, ou em conversas, nós duas, Bruna, quando a mulher se masturba, a mulher e o homem, quando a pessoa se masturba, quando a pessoa, o ser humano se masturba, e ele ou ela está tão dentro da fantasia, tão solto, para o cérebro e para o corpo, não há diferença entre o ato sexual concreto com alguém, aqui e agora, ou aquele ato sexual fantasiado, solto. E por isso que é bom a fantasia, porque ajuda a pessoa a liberar a tensão sexual. Porque, Bruna, se a tensão... Aí vem a outra pergunta lá de trás, você já havia falado, já havia perguntado. Aquela tensão sexual, quando ela é represada, reprimida, ela pode virar uma bomba dentro da pessoa. Bomba no sentido de que vai limitar a vida da pessoa. Então, são as pessoas irritadiças, tanto mulheres quanto homens. As pessoas irritadiças, mal-humoradas, que ficam, vou usar uma palavra mais assim, vulgar, assim, fica soltando os cachorros. A pessoa fala uma coisa e ela solta uma resposta inadequada. Então, assim, sexualidade, fantasia, soltar o prazer sexual é para todo mundo. Cada pessoa vai viver sua sexualidade conforme pode. Né? E o que você deixa, assim, a gente estava falando aquela hora que a Joyce mandou a pergunta dela e nós interrompemos. E eu queria falar sim. um pouquinho ainda do como manter esse vínculo nesse período de isolamento, né? Estava muito bacana a sua explicação.
Tá, então vamos lá. É possível manter o vínculo gostoso e aceso, né? É possível reacender a chama do relacionamento. Eu acho que a primeira coisa, além do que eu já disse, é muito respeito com o parceiro. Porque quando a gente passa problemas juntos, a tendência é que o casal possa se unir mais ainda. Quer dizer, eu imagino que vai acontecer, que vão acontecer separações, divórcios, quando isso tudo acabar. Mas o contrário também é verdadeiro. As pessoas vão se unir mais. Então, é carinho, é afeto, é cuidados, é ter aqueles horários, né? Vamos tomar um cafezinho juntos? Vamos, sabe? Aquele chamego, aquela coisa assim. Tudo isso é possível. Agora, é possível se os dois estiverem imbuídos, Dispostos. dispostos. E aí muitas mulheres perguntam para mim, mas eu chego perto dele, ele me repele, ou ele não está tão disponível. Parem e pensem, de verdade você está se aproximando, querendo mesmo um contato mais afetivo, ou você está fazendo de conta, porque acontece isso, Bruna. Casais, às vezes, demonizam um ao outro. Sabe, aquele casal implicante. Em geral, os casais que não estão bem na cama, né, vou falar aberto assim, eles têm muito um jeito de cutucar um ao outro disfuncional, porque cutucar um ao outro com chamego, com tesão, é uma coisa. Induz a mais afeto, mais tesão, mais paixão. Agora, o casal que fica se cutucando no sentido de destruir um ao outro, porque tudo isso é possível, viu, Bruno? Tudo isso é possível entre casais. Então, gente, se você quer reacender a chama do seu relacionamento, faça por onde, tenha fantasia, aproxime-se do parceiro com, com verdadeiro cuidado e carinho, porque às vezes a gente faz de conta para enganar o outro. Então, o faz de conta, todo mundo percebe e não leva a nada. Muito bacana. E vamos pensar aqui, Elisa, se Deus Sim, quiser, esse isolamento está acabando. E eu tenho certeza que as coisas não serão como antigamente, né? Eu acredito que todo mundo vai passar por transformações e a vida da gente vai ser diferente. Mas, de certa maneira, a acredito. gente espera que a vida da gente volte a um ritmo parecido com o que era antes. E aí, como manter esse vínculo, essa chama acesa, pensando aí na mulher empreendedora que viaja tanto e que sai de casa e trabalha muito e deixa o marido em casa? Como é que ela faz para estar mantendo esse vínculo, essa cumplicidade, essa chama sexual acesa? Como é que isso pode ser explorado, trabalhado, cuidado, Aham. regado, né? Eu vou contar uma coisa para você, Bruna, e são pessoas que eu conheço, e recentemente eu encontrei o casal, antes dessa pandemia, num podólogo, numa clínica de podologia, e eu encontrei um casal lá. É uma pessoa de Goiânia, bastante conhecida, e ela tem um parceiro que mora em Santa Catarina. E eles são uma graça de pessoa, um casal lindíssimo. Se por acaso ela estiver por aí, ela vai se reconhecer. Eu estava no podólogo lá e vi o casal, cumprimentei-a e falei: Nossa, mas eu nunca te falei isso, porque uma clínica é pequena, né? A gente encontra ali, né? E aí eu disse para ela: Eu acho vocês dois tão. Eu curto ver a relação de vocês. Eu posso falar? Eu perguntei para ela: Eu posso falar sobre vocês em alguma palestra minha e tal? E agora me lembrei deles. Ela falou: Pode. A, a pessoa, a esposa, né, falou: Pode.
e pode dizer que nós temos 17 anos juntos. E essa paixão, quando eu vou levar ele no aeroporto, eu fico triste quando a gente está longe e tal. Então, vejam, um casal totalmente diferente dos padrões comuns. Diferente no sentido, optaram por morar longe. Então, eles cultivam. Então, minha resposta para você, Bruna, é quando o casal quer se cultivar, eles se cultivam. Não importa que a mulher viaje muito ou que o homem viaje muito. Nós temos meios de... Nós temos WhatsApp, tem tanto... Você pode mandar mensagem apimentada, você pode se colocar, você pode ser verdadeira, você pode... Tem uma gama de coisas que o casal pode fazer. Então, pensando nesse casalzinho aqui, que eu estou me referindo, que tem 17 anos juntos e que moram em cidades, como eles mantêm? Tendo tesão, estimulando esse tesão, tendo carinho. Agora tem um detalhe, quando estiver junto, que fiquem juntos, porque às vezes, Bruna, o casal acostuma com essa distância. Separação física. Né? Separação física e não curte, então fica com a desculpa, eu viajo demais, e aí eu não posso cuidar do meu relacionamento, porque eu viajo, eu trabalho, papapá. E aí, quando tá junto, será que curte o momento ou fica trabalhando quando tá junto, entendeu? Então, é um conceito assim muito... não dá para pensar em hoje um casal não se curtir com tanta possibilidade de meios de comunicação. Você pode estar lá trabalhando e manda uma mensagem apimentada para ele, ou à noite vocês se curtem. Gente, é só usar aquilo que a gente estava falando na outra live, a criatividade, né? Os casais que vivem deste modo, esse que eu falei, de 17 anos junto, e tantas mulheres empreendedoras, precisam usar criatividade. Agora, se eu sei o que eu quero, o caminho se abre. Agora, se eu fico fazendo de conta que eu não sei, eu tenho vergonha, eu não posso me lançar, ou eu não posso criar, aí o relacionamento vai ficar realmente cada vez mais distante. Você concorda, Bruna? Concordo, e veio uma pergunta aqui na minha mente agora. Nós falamos lá atrás do autoconhecimento sexual. Essa pessoa que cresceu sem esse autoconhecimento, esse bloqueio, sempre é tempo de recomeçar, de começar, de aprender, de se conhecer? Existe idade, existe hora? Não existe. Existe o local que você vai fazer isso. Lógico. Que é dentro da sua privacidade. A Kiki, bem-vinda, Kiki. Então, existe o local da pessoa se tocar com privacidade, mas não existe tempo, não existe. Porque não importa se você tem 63 anos, se você tem 70, se você tem 15, 20, 30. Então, é algo tão pessoal e tão proveitoso se a pessoa se conhece, que ela pode se abrir, ela pode se tocar, sabe, no sossego do seu quarto, no sossego do seu banheiro, quando você... Obrigada, Kiki. Quando você estiver sozinha, porque uma prática que é legal também, Bruna, que alguns casais fazem e outros não, é o seguinte, é a mulher se tocar na frente do parceiro e ele assistindo. E o contrário, ele se tocar... eu estava respondendo, você entendeu? Assim, uma prática legal é quando um dos dois se toca na frente do outro, com liberdade, com prazer. Agora, para chegar a isso, às vezes os casais precisam de estarem mais evoluídos e terem mais liberdade um com o outro.
né? O uso de toys é outro tabu que as pessoas de E vai ser agora tema de uma live sua, não vai? vai quinta-feira que vem às Imperdível, então vamos 19 fazer horas. propaganda. Depois de amanhã, nós vamos falar sobre toys e autoconhecimento sexual. Então, Bruna, sabe, a sexualidade com prazer, com responsabilidade, Oi, com Soninha. carinho. Soninha é sua amiga? Então, a sexualidade exercida com responsabilidade, com prazer, com liberdade, ela traz autoconhecimento, Bruna, e prazer, né? Eu fico pensando assim, quando a gente vê uma pessoa muito alegre, animada, pode saber, Francisco, boa tarde, top a live. É isso aí, Francisco, a gente tem que falar abertamente dessas coisas. Por quê? Isso é do ser humano, isso faz parte da gente. E se fosse pecado, e se fosse feio, se fosse sujo, é, não existiria, nós não teríamos sido feitos. A Não natureza foi existiria a muito. humanidade, é. Não existiria a humanidade. Cortou. Boa tarde, E é muito, eu Lages. vejo muito como uma importância muito grande, porque todo mundo que está assistindo tem o papel de educador, né? Dentro dos lares, com os netos, com os filhos, com Isso, a sociedade que você vive. Então é muito isso, importante a gente adquirir esses conhecimentos, não só para a nossa vida, mas para a gente compartilhar isso, né, Celisa? exato. E você falou muito bem, eles são multiplicadores, porque aquilo que a gente ouve, que faz sentido para cada uma de vocês, para cada um de vocês que está aqui com a gente, é uma responsabilidade social. Se faz sentido, é uma responsabilidade social passar isso para frente. Uma bela maneira de dizer como é o milagre da vida. Ainda existe muita resistência, sim, muita resistência. E aí, o que acontece? As vidas e as relações ficam limitadas, porque, Abaladas também, né? Muito. abaladas, né? Porque a questão é o seguinte, Bruna, se os casais, depois de uma certa idade, se transformam em irmãos, não tem problema nenhum. Só que fica limitada a relação. Eu amo a temática sexualidade, será tema do Do meu TCC. TCC. Parabéns. Legal, muito bem, parabéns. Será que ela é psicóloga, Mônica? Então, a questão é o seguinte, nós temos que destabuizar, tirar esses tabus, gente. Eu falo isso porque eu vivi muito isso. Então, você, Bruna, que tem 40 anos e diz que ainda tem alguns resquícios dessa educação repressora, imagine eu com 70. Então, a questão não importa o como você foi educada, importa como você vai educar seus filhos. Alguém está falando uma coisa que eu queria É ler. a Joyce. Me lembro da infância inteira, minha mãe dizer que o sexo era sujo, tanto que eu demorei muito para desconstruir isso e tive a primeira relação somente aos 30. Não tem importância isso, Joyce. Nós somos produtos da sociedade. Nós Ai, somos que bom que produtos. você Que desconstruiu, bom né? que você desconstruiu. E agora cabe a você levar isso para frente, investir na sua sexualidade, no seu autoconhecimento e colaborar, como a Bruna já falou aqui, para o desenvolvimento das novas gerações. Sexualidade da pessoa idosa, muito legal. Mônica, 9 período de psicologia. Então, Mônica, me permita
te mostrar um livro meu que eu falo exatamente. Ah, a Bruna está com ele lá. Obrigada, Bruna, minha assessora. Então, Eu tenho Mônica, meu, com certeza. me permita falar que é esse o tema que eu abordo nesse meu livro. Mulher, relacionamento e sexualidade. E você vai ficar... Vai ser muito bom você falar sobre isso, porque quanto mais pessoas falarem sobre sexualidade da pessoa idosa, mais desmistificado vai ficar o tema, menos tabu e menos neura para os Oi, casais. Lisete. Oi, Lisete, bem-vinda. A Lisete é nossa amiga, ó, tá sempre presente. Chega sempre, ô Lisete, 5 minutinhos para a gente despedir. Mas vai ficar Mas disponível então, depois, não vai? Para o vai pessoal para ficar assistir? disponível, vai. Vai ficar disponível, Lisete, 24 horas no meu Stories. Então, gente, Bruna, quero te agradecer de coração Eu que essa agradeço. live. Nós duas, eu estou gostando dessa nossa parceria. Eu acredito Você que a me gente tem deixa uma muita sincronia, né? vontade. Isso. Temos. E não é de hoje, né, Bruna? Não. De algum tempo. Então, gente, eu quero aproveitar, fechando essa live, convidar vocês para o meu workshop Vitalidade Feminina, que vai acontecer dia 14 de maio, às 19 horas. E nele eu vou ensinar para vocês como manter aquecido o seu relacionamento, mesmo em tempo de pandemia, mesmo tendo que lidar com filhos, trabalho, afazeres domésticos. E o link para vocês se inscreverem está na bio, na minha bio no Instagram. E não percam essa oportunidade, porque é um workshop totalmente online e gratuito. Bruna, querida, um grande beijo. Um beijo, Celissa, obrigada. Obrigada a todos vocês que estiveram conosco aqui. Curtam suas vidas. Online workshop, sim, Cristina. Vai na bio do meu Instagram. É quinta-feira que vem. Então, Isa, gente, quero deixar uma sugestão de tema, seja para agora ou para depois. fala. Mais assunto para a gente educar os nossos jovens. Ainda é tempo de Ótimo. formá-los. É tempo de formá-los. Nós estamos em tempo de formá-los. Como construir esses jovens responsáveis sexualmente, né? Isso. Gente, um grande beijo. Fica com Deus. Um Até beijo. mais. E amanhã tem mais live. Um beijo, gente. Tchau. Um beijo, minha querida.